por que devemos valorizar a igreja como instituição. Salmo 23, versículo 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha a valorização do salmista em frequentar os lugares onde o povo de Deus se reunia. Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Nós vamos falar a importância da igreja. Nós vamos falar a importância física da igreja, a importância da instituição igreja. Salmo 84, 10. Pois um dia nos seus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mateus 21, 12. Tendo Jesus entrado no templo, presta atenção nesse versículo, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Olha só, se Jesus não valorizasse a igreja como templo, como lugar de nos reunirmos, né, como lugar de assembleia, né? Por que existe o nome aí da Assembleia de Deus? Porque a igreja é uma assembleia, né? Se Jesus não valorizasse isso, você acha que ele defenderia o templo nos seus dias? Você acha que ele defenderia, sabendo que nós, sim, nos tornaríamos templos do Espírito Santo? Por que a Bíblia nos ensina que Deus instituiu os diáconos? Para trabalhar onde o diácono? Na sua casa ou na igreja? Os presbíteros, os mestres vão ensinar aonde? Né, irmãos? Os apóstolos que são implantadores de igrejas. Então, irmãos, nós não podemos radicalizar as coisas, né? Nós temos que entender que se nós somos a igreja do Senhor, sim, e essa igreja física vai ficar, mas essa igreja física ela tem o seu valor. A instituição igreja, o exercício legal tem o seu valor e nós precisamos valorizar isso, tá? Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia se aproxima, tá? Agora, deixa eu compartilhar algumas verdades com os irmãos. Então, a igreja é falha, a igreja muitas vezes erra, esses erros muitas vezes são generalizados, fazendo com que todo o valor que a igreja tem seja jogado no lixo. E você e eu temos que nos conscientizar que a igreja tem o seu valor e não podemos desvalorizá-la, tá? Nem por causa desses escândalos de líderes manipuladores, de pessoas que pregam aí heresias e decepções, né? Gente decepcionada com a igreja. Isso acontece em todo lugar, querido. Agora vamos falar das virtudes da igreja, das inúmeras virtudes da igreja. Vamos falar, por exemplo, a igreja é casa de oração. A igreja é casa de oração. A igreja é lugar onde nós nos deparamos com o aprendizado da oração, onde nós nos deparamos com o exercício da oração, onde a oração há poder, querido. Onde há poder há milagre, onde há milagre há bênção, onde há bênção há transformação de vida. A igreja é casa de oração. E nós não podemos tirar isso em mente, nós não podemos desconsiderar isso. Nós não podemos desconsiderar isso. A igreja é importante porque ela é casa de oração. Que instituição você conhece na terra que tem o poder de influência que a igreja tem como casa de oração? Quantas pessoas têm recorrido a mim e eu tenho colocado para os intercessores da igreja, para os irmãos da igreja, para orarmos por pessoas? Quantos têm feito isso? Quando querem calar a igreja como instituição, diminuir os seus direitos e deveres, né? Criar mais deveres e diminuir os seus direitos, estão querendo comprometer o poder que a igreja tem de orar, querido. Pastor, mas nós precisamos estar na igreja para orar? Claro que não. Mas a igreja, como instituição, que tem nos ensinado a orar. Da onde você aprendeu a orar?
Aonde os seus pais aprenderam a orar? Aonde as pessoas que ensinaram você a orar aprenderam a orar? Foi na igreja. A igreja é uma escola. Na igreja nós aprendemos uma enxurrada de conhecimento bíblico, conhecimento histórico, princípios morais, valores sociais, cultura. A igreja é uma propagadora de verdades. É uma propagadora de verdades. Eu já tive uma mãe uma vez falou para mim assim, pastor, obrigado pela igreja, obrigado pela escola dominical na igreja, porque eu sou mãe separada, meu filho não tem contato com homem, só tem contato com mulher. Se eu não me engano era ela e duas crianças, um menino e uma menina. E ela falou, o único lugar que o meu filho, as professoras eles são mulheres, o único lugar que o meu filho tem contato com homem, para ter um referencial, é na igreja. É na igreja. E na escola bíblica aqui da igreja tinha um professor homem. Então essa criança se identificou com ele, porque falou, o único lugar que ele tem um contato mais próximo com o homem é na igreja, é na escola da igreja. Quantos valores as nossas crianças, os nossos adolescentes têm aprendido dentro da igreja. Valores esses que vão se perpetuar nas famílias que estão formando, vão se perpetuar no trabalho, nas faculdades, nas sociedades em geral, em todos os lugares por onde eles vão passar. Eles vão levar com eles esses valores que eles aprenderam na igreja. Valores que são saudáveis para qualquer sociedade. A igreja não pode ser tolhida, irmãos. Você precisa entender a importância de você fazer parte da igreja. Né? A igreja é lugar de adoração. Na igreja nós somos dirigidos, orientados, ensinados, motivados a adorarmos a Deus, a entoarmos canções a Deus, a valorizarmos a Deus, a reconhecermos a Deus, a entrarmos na presença de Deus. Através das canções, através dos louvores, porque o próprio Deus nos ensina isso. É na igreja. Qual outro lugar que você aprende isso? Qual outro lugar que você aprende isso? Me diga, me diga. Não existe. Não existe. Perceba a importância da igreja na sociedade que vivemos. E o quanto isso faz diferença na nossa vida e nas pessoas que vivem ao nosso redor. A igreja é um lugar de comunhão, lugar de relacionamento. Quantas pessoas têm na igreja a sua única família? Ou porque vieram de fora e os seus familiares moram longe, ou porque perderam os seus familiares, ou porque não se dão bem com a sua família por uma série de motivos, mas se dão bem com as pessoas da igreja e hoje tem a igreja como a sua única família social. Quantas pessoas, quando eu concordar com a igreja no sentido de desvalorizar a igreja como instituição, irmãos, eu estou jogando tudo isso fora. E eu não posso jogar isso fora. Eu preciso valorizar a igreja dentro de uma sociedade. Tira a igreja da sociedade, você perdeu a sociedade. Quem ensina a família os princípios da família? É a igreja ou é a escola? Fala para mim, hoje. Vamos esquecer o passado. Hoje, quem ensina os princípios da família, irmãos? É a igreja. É a igreja que permanece fiel aos princípios de Deus. É a igreja que permanece fiel aos princípios de justiça, de verdade, é certo, é errado, é errado. É a igreja que nos ensina a vivermos a verdade, custe o que custar, doa quem doer. É a igreja que nos ensina a vivermos segundo os valores que Deus tem nos ensinado. A igreja é um caça-talentos. Quantas pessoas você não conhece que através da igreja se desenvolveram como ser humano? Eu falo por mim, né? Minha mãe está me assistindo aqui. Eu era tímido, extremamente tímido quando eu era pequeno. Foi na igreja que eu aprendi a me comunicar, a falar em público, né? Foi na igreja. Temos irmãos aqui de Jaboticabal. Quando eu frequentei a igreja presbiteriana em Jaboticabal, eu era um recém-convertido. Eu não tinha um ano, eu tinha um ano, basicamente, de conversão. Né? Pouco tempo depois eu fui eleito vice-presidente do grupo de jovens, da mocidade. E a gente fazia intercâmbio, recebia jovens de uma igreja, ia pregar numa outra igreja. Foi assim que eu aprendi a falar em público. Não foi na faculdade, não. Foi dentro da igreja. Foi na igreja que eu aprendi a usar microfone.
caça-talentos. Quantas pessoas você não conhece que desenvolveram o seu dom, o seu chamado para administrar, para ensinar, para cantar dentro da igreja, né? Cantores, eu vou citar alguns nomes de cantores que você conhece hoje no mundo secular e que se desenvolveram na igreja, se descobriram na igreja. Edson Cordeiro, hoje no Brasil não é muito citado aqui, mas lá na Europa, famosíssimo Edson Cordeiro, né? Elvis Presley era evangélico, desenvolveu-se dentro da igreja. Whitney Houston, que mais? Britney Spears, da Igreja Batista. Tantos, Stevie Wonder, James Brown, Ray Charles, tantos outros que nós poderíamos citar aqui. Tantos outros aprenderam a desenvolver o seu talento musical no exercício da igreja. Porque a igreja apoia dons. Porque a igreja é uma instituição que valoriza dons. Você conhece alguma instituição na sociedade que dá ênfase aos dons como a igreja dá? Eu não conheço, irmãos. Eu não conheço. Eu conheço instituições que querem você já com o dom desenvolvido. Né? Uma faculdade quer você com o dom desenvolvido. Mas a igreja ela incentiva você a desenvolver o seu dom. Ela descobre você, ela percebe em você algo que você tenha de dom, de valor, ela coloca você para desenvolver aquilo. Nós precisamos valorizar isso, irmãos. Valorizar isso. Tá? A igreja, ela exerce um poder de cultura, de conhecimentos gerais, grandíssimo na vida das pessoas, enorme. Né? Além da quantidade de diferentes pessoas que conhecemos na igreja, ela nos enriquece em conhecimento bíblico, música, teatro, informações gerais, eventos, profissão. Quantas coisas ligadas à questão aí da cultura do conhecimento passam pelas nossas vidas através da igreja? Quantos teatros você já não assistiu dentro da igreja? Quantas pessoas nunca viram um teatro lá fora no mundo secular, mas assistiram dentro da igreja? Uma apresentação de uma orquestra. A igreja tem esse poder, a igreja é rica em cultura, a igreja é uma clínica psicológica. Ela é uma clínica psicológica. Eu tenho especialização na área de atendimento e aconselhamento pastoral. Quantas pessoas eu atendi já em gabinete fazendo terapias, 10, 15 sessões, né? 15 sessões, usando técnicas que eu aprendi quando eu fiz especialização na área de aconselhamento. Né? Pessoas que recebem orientações diretas e indiretas, né? como cura, como terapia realmente, desde o que ela ouve num púlpito, até o que ela ouve dentro de um gabinete pastoral. A igreja é uma clínica psicológica. E mais, o que ela cobra por isso? O que ela cobra por isso? Tá? Ah, pastor, mas as pessoas dão dízimo e oferta. Querido, dízimo e oferta é um princípio espiritual como tanto outro. E o outro, ninguém é obrigado. Você dá porque você crê. Ou alguém coloca um revólver na sua cabeça para você dizimar e ofertar. É uma questão de consciência de cada cristão. Nós cremos que esse é um princípio espiritual. Como é também ser justo, ser verdadeiro, não mentir, não falar mal, amar o próximo, não ser rebelde. Dizimar e ofertar é um princípio como tanto outro. Agora, por que as pessoas batem em cima? Porque incomoda, porque dinheiro pesa. Não é à toa que Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o dinheiro pesa. Porque o Deus desse mundo é Mamon, é o Deus do dinheiro. Não é o Deus da justiça. Não é o Deus da verdade, é o Deus do dinheiro. Então pesa. E nós cremos isso como um princípio. Ainda essa semana eu fiz uma live com um pastor muito querido, ele é o presidente da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais no Brasil. Né? Há 23 anos está à frente aí desse projeto, uma das maiores agências de missões no Brasil. E ele disse um dado estatístico que eu achei que tinha mudado, porque já faz 15, 20 anos que eu sei desse dado. Né? A oferta per capita, a oferta média para o cristão evangélico no Brasil, por ano, é de R$2. É de R$2. Você acha que se a igreja dependesse da oferta das pessoas, a igreja ia se sustentar? Não ia se sustentar.
Porque uma igreja, um cristão, que dá R$ 2 por ano como oferta em missões, você acha que é um cristão que está preocupado com a igreja? Ele não está preocupado com a igreja. Ele não está. Então, o dízimo tem sido um instrumento muito importante para isso. Para sustentar a igreja, em fazer com que a igreja desenvolva os seus projetos, arque com as suas despesas. Não deveria ser assim, porque o princípio é dízimo e oferta. Né? Mas tira o dízimo da igreja, como muitas pessoas pregam para você ver. Tira o dízimo da igreja para você ver. A igreja acaba, querido. A igreja acaba. Agora, nós entendemos isso como um princípio, é simples. Tudo que nós temos é de Deus. Pastor, mas tem escândalos, tem gente que rouba, tem gente que extravia. Infelizmente tem, irmãos, mas tem muita gente honesta trabalhando, exercendo o seu papel de sacerdote, de chamado. Muita gente que abre mão da sua vida, de direitos, de valores, de privilégios, para servir a Deus. E nós precisamos reconhecer isso. Né? As pessoas às vezes vêm à igreja, volto a dizer, com essa visão midiática. Querido, eu não sei hoje a média salarial de um pastor, mas há 15, 16 anos atrás, a média salarial de um pastor no Brasil era cerca de R$700. A média salarial de um pastor no Brasil era cerca de R$700. Isso há 10, 15 anos atrás. Tá? Hoje eu não sei, eu não tenho esse levantamento. Mas eu posso te garantir, absolutamente, que não é isso que esses grandes pastores midiáticos ganham. Não é. É gente que sua. É gente que trabalha. É gente que muitas vezes não tem muitas facilidades na vida, mas está lá dando o seu suor para servir o próximo, para servir o seu irmão, porque ele entende disso como um chamado na sua vida e ponto final. E ponto final. Eu conheço pessoas que abriram mão de uma vida de conforto para servir. Conheço um casal de missionários lá na África, que os dois eram dentistas, tinham um padrão de vida muito bom, largaram tudo para trabalhar na África. Eu abri mão da minha carreira acadêmica para ser pastor, sem nenhuma certeza na minha vida. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque as pessoas, ou por ignorância ou por maldade, elas estão deturpando o valor da igreja, e você, como cristão, precisa valorizar a sua igreja. Valorizar no sentido de entender a importância dela, disseminar essa importância no mundo que você vive e investir muitas vezes na sua igreja. Porque também não adianta a gente ser espectador, dizer que a igreja é boa e eu não faço nada para agregar na minha igreja. Eu não participo, eu não ajudo, eu não somo. Um dia, irmão, nós vamos dar conta para Deus de tudo isso. Né? Mas hoje eu estou falando daquilo que eu dou conta. Da igreja que eu pastorei, da igreja que eu vivo, é por isso que eu estou pregando essa verdade para você. Tá? Então, a igreja é uma clínica psicológica. Quantas pessoas eu já atendi, né? Milhares de pessoas eu já atendi nesses 17 anos como pastor, num gabinete. Gente que eu já atendi 5 horas ouvindo. 5 horas. Hoje os atendimentos que eu tenho, em média, eles duram aí 1 hora. Hoje, em média 1 hora, não mais do que isso. Né? Mas eu, há anos atrás, quando eu não tinha filha, eu atendia no mínimo 2 horas cada pessoa. Várias vezes. E não me arrependo de ter feito isso, não. Fiz com alegria, fiz com prazer. Fiz com prazer. E nós precisamos valorizar isso. Né? Através do conhecimento bíblico, do conhecimento científico, do conhecimento geral, da sabedoria, da ação do Espírito Santo, do poder da oração, na igreja nós obtemos resultados extremamente positivos de cura, de libertação, de transformação. Quantos casamentos são restaurados dentro da igreja? Quantos relacionamentos são restaurados dentro da igreja? Quantas pessoas deixam de se matar dentro da igreja? Quantas pessoas se libertam da depressão dentro da igreja? E vem essas pessoas dizer que a igreja não tem valor, defender o fechamento da igreja, usando meia dúzia de escândalos no montante de 65 milhões de evangélicos no Brasil, e dizer que a igreja é representada por essas pessoas. Você que é um cristão convicto não pode concordar com isso. Você não pode concordar com isso, como eu não concordo com isso. A igreja é um hospital, né, de pessoas que são curadas fisicamente.
libertas fisicamente. Pastor, mas se a igreja é um hospital, por que as pessoas não são curadas de Covid, querido? As pessoas são curadas de tudo. Agora quem cura é Deus, não sou eu. Quem cura é Deus. Né? O nosso papel é orar e profetizar. Orar é profetizar. Eu creio no poder de Deus, eu creio no livramento de Deus, eu creio na justiça de Deus, eu creio na intervenção de Deus, eu creio na cura de Deus. Eu creio. Eu creio. Agora, não vou entrar nessa das pessoas questionarem o que faz, o que deixa de fazer. Quem faz é Deus. O nosso papel é desenvolver nas pessoas a fé. Quantas pessoas saíram do Covid e podem ter saído pelo poder de Deus? Saíram porque tiveram fé para crer. Saíram porque a fé delas fez com que o poder se manifestasse, mas também o seu corpo reagisse. Quando Jesus estava crucificado, o que os religiosos falaram para ele? Sai daí, você não é o rei dos reis, sai daí agora. E Jesus saiu porque eles falaram? Não, querido, Jesus não se viu afrontado por essas pessoas. Jesus não se rendeu a essas pessoas, porque Jesus tinha um propósito de Deus. Então, a gente não tem que se render a isso. Agora, você crê que Deus cura? Então a igreja também. E dentro da igreja nós temos vários testemunhos de pessoas que foram curadas, libertas, transformadas, gente que foi liberta da possessão de espírito de enfermidade. Agora quem faz é Deus, não sou eu, querido. Da mesma forma que se Deus quisesse, ele poderia mandar a pandemia embora. Jesus ergueu as mãos e a tempestade que estava lá na Galileia foi embora. Foi embora. Deus poderia ter feito isso, não poderia? Ter mandado a pandemia embora? Como pode fazer a qualquer tempo, mas ele fez, ele não fez. Ele não fez. Deus não impediu o seu povo de andar no deserto 40 anos. Ele podia impedir? Claro que podia impedir. O povo judeu, assim como ganhou muitas guerras, sobrenaturalmente falando, perdeu muitas guerras, porque Deus não interviu. E por isso Deus deixou de ser Deus? E por isso o povo judeu não servia um Deus de verdade? Claro que não, irmãos. Claro que não. Agora quem faz o milagre é Deus. O nosso dever é desenvolvermos a nossa fé e crermos, exercitarmos e profetizarmos. Esse é o nosso dever. E esse é o meu dever como pastor, te orientar, incentivar você a criar a sua fé, para que o milagre aconteça. Para que o milagre aconteça. Paulo tinha um espinho na carne. E a Bíblia diz que ele pediu 3 vezes para Deus tirar o espinho na carne dele. Deus tirou o espinho na carne de Paulo? Não! Paulo tinha os 9 dons do Espírito na vida dele. Mas Deus não tirou. E por que Deus não tirou? Deus disse, Paulo, eu não vou fazer isso para que você não se ensoberbeça. Deus tinha um motivo que ele conhecia. Então não compete a gente, querido. Compete a gente é fazer a nossa parte e não ficar entrando na onda dessas pessoas não querendo duvidar ou colocar a nossa fé em dúvida ou a existência de Deus em dúvida. Não permita que isso aconteça. Não permita que isso aconteça, porque você certamente tem experiências na sua vida pessoal com Deus que ninguém pode tirar. É por isso que nós precisamos ter convicção de Cristo, porque nessas horas a gente tem que saber quem Cristo é e quem a gente é. Quem a gente é. É o que eu sempre digo, quando Deus falou para Abraão sacrificar Isaac, Deus não quis provar a Abraão, querido, a fé de Abraão. Por que não, pastor? Porque Deus é onisciente. Deus sabia quem era Abraão. Deus conhecia o coração de Abraão. Agora, no meu ponto de vista, Deus quis mostrar para Abraão quem Abraão era, para ele mesmo. Ele precisava ter essa convicção. Que ele tinha fé suficiente, que ele amava a Deus suficiente, a ponto de entregar o seu próprio filho para Deus. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Tá? A igreja é desenvolvedora de maturidade. Depois de frequentarmos uma igreja por anos, né, a gente vê o quanto ela nos auxilia nesse processo de maturidade. Irmãos, como é visível gente que nasce, que cresce, que frequenta uma igreja dentro da sociedade, gente que não frequenta a igreja. Como é visível. Eu vou trazer aqui dados específicos para você, hein? Para não falar que sou eu. Ó. Quer ver? Um estudo feito em 2001 pelo Centro Nacional de Adictos, né, e Abuso de Drogas dos Estados Unidos constatou que adultos que não consideram religião importante em suas vidas consomem muito mais álcool e drogas do que os que acham
dos que acham os credos relevantes e tem uma vida muito mais desregrada no que diz respeito à saúde. Quem frequenta a igreja, quem crê em Deus, quem desenvolve a sua espiritualidade, tem menos envolvimento com drogas. Tem mais maturidade para, diante das provocações, das tentações, dizer: eu não quero isso. A Organização Mundial da Saúde atesta que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. A fé influencia na saúde física, mental e biológica. Organização Mundial da Saúde. Estudos revelam que a oração, além de nos aproximar de Deus e, consequentemente, provocar milagres em nossas vidas, ela traz sentimento de pertencimento, autoestima, bem-estar, efeito terapêutico. Consequentemente, cura depressão, cura angústia, cura mágoa, cura individualismo, problemas diversos emocionais. A ciência comprovando o efeito dos valores espirituais que a igreja prega e desenvolve no seu dia a dia. Agora, eu trouxe 2 artigos aqui, recentes, hein? Um da revista Marie Claire, do dia 7 de abril de 2021. Hoje, hein? 7 de abril de 2021. Estudos mostram, do Grupo Globo, estudos mostram que a prática da oração ou da meditação traz benefícios significativos como redução dos níveis de hormônios de estresse no corpo, como o cortisol, diminui o estresse, quem frequenta a igreja, melhora do funcionamento do sistema imunológico e resistência a doenças, favorecimento da qualidade do sono, diminuição da angústia, da impotência diante da situação da pandemia. Revista Marie Claire de hoje saiu. Se quiser eu mando o link para você. Quem desenvolve a prática da oração, que é desenvolvida dentro da igreja, ensinado pela igreja, cultivado na igreja, olha as consequências positivas. Revista Veja, dia 6/4, ontem. Espiritualidade e religiosidade associam-se com menores taxas de mortalidade. Diminui problemas cardiovasculares e problemas de câncer. Quem frequenta a igreja desenvolve sua vida espiritual. Propósito de vida aumenta a expectativa de vida. Quem desenvolve uma vida espiritual aumenta a sua expectativa de vida. Compaixão previne a ocorrência de hipertensão arterial. Na igreja ensina compaixão ou não? A igreja ensina você a amar o próximo ou não? Olha os valores sociais, olha os valores físicos, psicológicos, olha os valores relacionais que a igreja provoca na vida de um ser humano. Disposição ao perdão reduz isquemia miocárdica em portadores de doença arterial, coronária e possivelmente risco associado com infarto agudo do miocárdio. Gente que perdoa morre menos do coração. Gente que perdoa morre menos do coração. E você ouve falar de perdão aonde? Diga para mim. Existe alguma instituição no mundo que fala de perdão mais do que a igreja? Claro que não, irmãos. Claro que não. Satisfação com a vida reduz taxas de mortalidade. A igreja não ensina você a valorizar o que você tem. Sede fiel no pouco e no muito Deus te colocará. A igreja não ensina você a satisfazer com o pouco que você tem. Enfim, eu poderia citar aqui vários outros dados científicos, tá? E por fim, a igreja é um centro de preparação celestial. A igreja é o único lugar na Terra que nos coloca em ligação direta com o mundo espiritual e nos incentiva e nos orienta a vivermos um encaminhamento para a vida eterna. Para a vida eterna. Então, o que eu quero dizer com você com esta mensagem de hoje? Primeiro, tenha convicção de quem você é como cristão. Segundo, valorize a igreja. Independente da gente não ser prédio, a igreja, a instituição, ela tem o seu valor. Ela tem o seu valor na sociedade. E há movimentos hoje claros no Brasil querendo diminuir o poder ou os direitos que a igreja como instituição
Tem. Quer um exemplo claro? Impostos. Eu estou falando abertamente com os irmãos aqui, viu? Abertamente, não tenho receio nenhum de falar isso, irmão. Não, porque essas coisas eu converso no dia a dia meu. Aqui nunca fiz isso publicamente via internet. A igreja, por lei, não paga imposto. Se tiver que pagar, amém. Agora, por que a gente defende a igreja de não pagar imposto? É um direito que ela adquiriu há muitos anos. Porque tudo isso que eu falei para você, ou para não dizer tudo, 90% do que eu falei do que a igreja desenvolve, é dever de quem fazer? É dever do Estado. É dever do Estado cuidar do drogado. É dever do Estado proporcionar saúde ao cidadão brasileiro. É dever do Estado trazer segurança. É dever do Estado trazer estabilidade familiar. É dever do Estado. Então, 90% do que a igreja faz, querido, que repercute na nossa vida social, é dever do Estado. É dever do Estado. É por isso que a igreja se vê no direito de não pagar impostos. Só por isso. Não é porque ela é melhor que os outros, não. É porque grande parte do que toma o tempo da igreja era para o Estado fazer. Quer um exemplo? Mês passado, nós entregamos mais de 40 cestas na igreja. Acho que umas 50, 60 cestas, não tenho esse dado preciso. Mas mais de 40 eu sei que nós entregamos. Quem deveria sustentar essas pessoas? É a igreja ou é o Estado? Da onde veio essas cestas básicas? Dos irmãos da igreja que se mobilizaram para isso. E isso não é um mês, isso acontece todos os meses. Tem mês que é mais, tem mês que é menos. Mas acontece. Acontece. A igreja, esta igreja, chegou a pagar psicólogo para gente da igreja com problema com crise emocional. Pagou psicólogo para a pessoa ser tratada. E tantos outros casos que nós vamos entrar aqui no mérito, né? Uma mão não precisa falar o que a outra faz. Mas eu quero dizer o seguinte para você. A igreja tem o seu valor. Então valorize você como cristão, valorize a instituição igreja. Nós não precisamos de prédio realmente para a gente ser igreja de Cristo, mas nós precisamos sim do prédio, da instituição, né, dos nossos encontros, dos projetos que nós desenvolvemos. Nós precisamos sim. Respeitamos o tempo de pandemia, enquanto for necessário a igreja tem de ficar fechada e vai ficar fechada para que possamos somar todas as ações, as forças-tarefas para que essa pandemia diminua, para que esses índices diminuam. Porém, nós entendemos a importância da igreja. Nós não podemos aceitar esses movimentos políticos que estão se levantando para diminuir o poder da igreja. O problema não é agora, querido, o problema é depois. Eu não sei se você sabe, mas no início da pandemia do ano passado, lá por volta de abril, maio, existia um projeto lá no Congresso de um, não sei se é deputado ou senador, acho que era um deputado, para que a igreja brasileira ficasse fechada até dezembro. Isso foi em abril. Em abril do ano passado, queriam que a igreja ficasse fechada até dezembro. Por que será? Por que será, queridos? Pensa nisso. Então não comungue com essas pessoas, de duas uma, ou são ignorantes, ou não sabem o que estão falando, porque se a igreja deixar de existir hoje no Brasil, as famílias dessas pessoas vão ser as primeiras a ser invadidas. Eu, por muitas vezes, preguei em cadeia. Eu conversava com preso, recebia cartinha de preso. Tem até um porta-retrato aqui, não sei onde está aqui da minha sala, de um preso que fez para mim. Presos que se converteram dentro da cadeia. Então, você tem a certeza absoluta, o dia que a igreja deixar de estar na terra, da sociedade, eu estou falando do poder do Espírito Santo, hein? Estou falando da igreja como instituição, da igreja que presta serviço, da igreja que se articula em servir o próximo. O dia que a igreja perder essas suas funções, a sociedade vai sentir radicalmente. E essas pessoas que hoje criticam vão ser as primeiras a sofrerem com isso. As primeiras. Como muitos desigrejados que falam mal da igreja, mas na hora de fazer um casamento, vai atrás da igreja. Na hora de procurar uma orientação espiritual, vai atrás da igreja. Na hora de qualquer dificuldade financeira, vai atrás da igreja. Na hora de qualquer... vai atrás da igreja. É um desigrejado. A igreja não importa, a igreja sou eu.
A igreja sou eu, mas na hora de fazer um curso, vai atrás da igreja. Na hora de estudar a Bíblia, que ele aprende a estudar a Bíblia, ele aprendeu aonde? Ele aprendeu na igreja. Isso ele não considera, isso ele joga fora. Então, queridos, eu não estou revoltado não, viu? Eu fico ansioso por falar, porque é um tema que mexe com a gente. Mas eu não estou revoltado, simplesmente eu entendo que nós precisamos despertar para essa realidade. A igreja não pode ser apática ao que está acontecendo. Valorize a sua igreja, invista na sua igreja. Eu sei que tem mais pessoas aqui assistindo, não só da INGE, invista na sua igreja, invista, lute pelos direitos da sua igreja. Não seja omisso diante dessas pessoas que ficam falando mal da igreja e você simplesmente fica quieto, ou então até concorda, como eu vi crente concordando, curtindo gente falando mal da igreja. Na hora de usufruir, quer usufruir, mas na hora de fazer a sua parte, não faz a sua parte. Irmãos, ou a gente é cristão de verdade ou a gente não é. Ou a gente é cristão de verdade ou a gente não é. Infelizmente, há questões que a igreja tem que se envolver no aspecto político. Às vezes tem. Por quê? Porque a política está em situações que não deveria estar. A política deveria estar nesse problema da pandemia? Claro que não. É um problema de saúde. Existe um problema de saúde, o governo federal tem que resolver. Só isso. Mas há entraves políticos nessa história. A igreja vai ficar de braços cruzados simplesmente porque ela é igreja? Ela é igreja, mas ela não é ignorante. Ela é igreja, mas ela não é omissa. Ela é igreja, mas ela está enxergando as estratégias do mal diante de tudo isso. Então, cuidado com isso. Agora é tempo da gente se unir. Agora não é hora de ficar discutindo doutrinas, né? Doutrinas. Se Jesus vai voltar, agora é hora de a gente fazer a nossa parte. Cada um crê no que quer, crê naquilo que acredita. Não é verdade? Mas agora a gente tem que unir forças como cristãos. Não importa a denominação, não importa se é evangélico, se é católico, cremos em Cristo, cremos na Bíblia. Vamos buscar nos unir, nos fortalecer e dizer ao mundo a importância da igreja. A importância da igreja. Olha para a sua família e veja o quanto a igreja que você frequenta, a igreja cujos cultos você ouve, tem sido uma ferramenta de diferença no seu dia a dia. Mesmo você estando na sua casa, né? Mesmo você estando na sua... Quem que me sustenta para estar aqui? É a igreja como instituição. É a igreja como instituição. Onde eu estou? Igreja como instituição. A luz que eu estou usando, a energia que eu estou usando, a tecnologia, alta tecnologia que eu estou usando para falar com você, senão estava toda hora caindo aqui a internet. É a igreja como instituição, que é uma igreja organizada. Ela precisa se organizar. Só para a gente encerrar. Um dia estava em Israel e um judeu veio com essa conversa fiada de que igreja não precisa dessa organização toda. Né? É só a gente se reunir, não precisa nada disso. Eu não sei falar hebraico. Né? Eu peguei, chamei um intérprete. Aliás, era inglês, não era hebraico. Né? Chamei um intérprete que fala fluentemente o inglês e eu falei, me ajuda a conversar com esse judeu aqui. E eu fiz a seguinte pergunta para esse judeu. Um judeu importante lá em Israel. Falei, você não concorda com a igreja como instituição, né? Seu negócio é célula, é só frequentar a célula. Eu falei, tá bom. Hoje você tem 20 pessoas na sua casa, você administra a sua célula. Ele morava num kibutz. Falei, tá bom. Vamos imaginar que essas 20 pessoas, elas se multipliquem. E essa sua célula que você julga que não precisa de todo esse aparato de igreja, se torne 500 pessoas. Você vai ter que alugar um prédio. Para alugar um prédio, você vai ter que ter recursos financeiros. Você vai ter que ter alguém que responda financeiramente, mensalmente, para te ajudar a assumir esse compromisso. Você vai ter que ter um tesoureiro, 2, para administrar as questões financeiras da igreja. Você vai ter que ter diácono para cuidar do dia a dia da igreja, para organizar a igreja, então vira uma bagunça. Ou seja, você criou um sistema. Você criou uma instituição cercada de departamentos e segmentos que precisa existir para que você faça a obra de Deus acontecer com segurança. Você tem regras, você tem leis que a sua cidade, o seu país exige.
Por exemplo, eu sou responsável civilmente pela igreja. Eu sou responsável civilmente se alguma pessoa pegar aqui o Covid aqui dentro da igreja, eu sou responsável. Você vai ter que se responsabilizar perante o poder público. Aí ele ficou quieto. Então, irmãos, cuidado com esse romantismo, né? Eu volto a dizer, a igreja somos nós realmente, nós somos templos do Espírito Santo, mas nós não podemos esquecer que nós somos corpo também. E como corpo organizado, a gente precisa respeitar a lei dos homens, né? E a lei dos homens reza que nós temos de ter essa organização. As coisas de Deus são todas organizadas. Então nós precisamos ser organizados. E para isso a instituição, ela é muito importante. Ela é muito importante. Amém, queridos? Espero que você tenha me compreendido e que você dissemine esta verdade. Para que essas pessoas que estão falando da igreja, pare e pense e comece a valorizar a igreja. Porque se não fosse a igreja, talvez não tivesse a segurança que elas têm. Em Piracicaba nós somos 100 mil evangélicos, não sei quantos católicos, nós somos 100 mil evangélicos. 25% da cidade de Piracicaba é formada de evangélico. De gente que está exposto a essa verdade de valores como cidadãos, valores morais, valores de honestidade, valores de justiça o tempo todo. E isso influencia diretamente nas empresas de Piracicaba, no setor comercial de Piracicaba, nos relacionamentos familiares de Piracicaba, na diminuição do uso de drogas em Piracicaba, nos hospitais, influencia diretamente. Diretamente. E eu espero que Piracicaba se torne 100% cristã, 100% de pessoas cheias de Deus, cheias dos valores de Deus no seu dia a dia, políticos cristãos, médicos cristãos, bombeiros cristãos, policiais cristãos, para que ela possa usufruir de todas as promessas que Deus tem para a sua vida, para os diversos segmentos que nós, cidadãos, desenvolvemos no nosso dia a dia.